bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para focar em mais um assunto extremamente importante para a sobrevivência dos agricultores, dos produtores rurais do meu Brasil. Como todos sabem, nós estamos focando, e já focamos isso no final da semana, uma entrevista com o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que está propondo uma reforma tributária no país. Muito que bem, essa é a boa notícia. A má notícia veio referendada hoje pelo nosso amigo economista Eduardo Lima Porto, que colocou um artigo no Notícias Agrícolas, denominado MT de Mato Grosso, a bomba relógio tributária. Esse artigo nós estamos levantando mais uma vez o teor desse conteúdo, porque ele está perpassando por toda a agricultura do país, porque o Mato Grosso está sendo um mau exemplo para os demais estados do nosso país, e tem muita gente doida para aumentar os impostos, tomar dinheiro dos produtores, achando que o Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, está fazendo uma boa, entre aspas, administração, teve uma boa ideia. E o Mato Grosso está se levantando contra isso, os produtores estão se despertando, sentindo a carga tributária e a perseguição dos fiscais do Mato Grosso em torno da produção, e é disso que nós estamos tratando com o Eduardo Lima Porto, que está nesse instante, direto de Cuiabá, conversando conosco aqui no Notícias Agrícolas. Eduardo, seja bem-vindo, muito boa tarde. Muito boa tarde, João. Muito obrigado pelo convite para a entrevista e estamos à disposição aí para esclarecer aquilo que for necessário. Bom, é a segunda vez que a gente se reporta a isso, no momento que o governador Mauro Mendes criou o FETAB 2, ou seja, ele queria criar o FETAB 3, 4, sei lá quanto, e aí o pessoal do agro, enfim, concordou, que é uma coisa que a gente tem que discutir em algum momento sobre isso, e virou esse FETAB que está aí, e pior, né? Ele está colocando o produtor contra o Estado de Mato Grosso e o Estado contra o produtor. Só para um exemplo dos amigos que nos assistem em todo o país, lá no Mato Grosso o produtor está tendo fiscal na porta, né? E as multas estão comendo, e a coisa virou uma coisa desvairada. E lembrando, quando o Mauro Mendes aprovou esse FETAB, essa cobrança a mais de impostos sobre o agro, a Assembleia era da Assembleia da legislação anterior. E ele teve 100% de apoio dos deputados anteriores. Vejam, senhores. E o que está virou uma barafunda, e o Eduardo está explicando isso para a gente no artigo que está aqui embaixo, na nossa home. O título é MT, a bomba relógio tributária. Por que nós estamos focando na bomba relógio? O que significa bomba relógio para você, Eduardo? João, a questão da sequência de decretos, leis que foram promulgados nos últimos 3, 4 anos, há que se fazer uma rápida justiça de que esse descalabro tributário ele não começa no Mauro Mendes, mas tem início na gestão anterior, na gestão do Pedro Taques. Pedro Taques criou, através do decreto 1262, uma série de condicionantes para dar, o direito do produtor rural, revenda de insumos, cooperativas e outros agentes do agronegócio, de fazerem valer aquilo que determina uma lei federal, que é a Lei Candir, que imuniza as exportações da incidência de ICMS. O que o governador Mauro Mendes acabou fazendo no início desse ano foi criar um arcabouço jurídico totalmente esdrúxulo, né, no qual estabelece que o produtor precisa estar, precisa ser optante do FETAB para que venha a ter o direito da isenção do ICMS. É uma coisa que é absolutamente absurda. Não tem sentido nisso. Duas perguntas. Caso ele não seja aderente ao FETAB, ele vai ter que comprovar na saída a contribuição para o ICMS. Eu quero que você explique isso daqui a pouco. Mas preciso também explicar para os demais produtores do país por que nós estamos tratando desse imbróglio. Porque isso pode, como eu disse, virar um mau exemplo para todos o país, porque os governadores estão desesperados atrás de dinheiro. E esse FETAB, ele foi criado como um fundo para, lá no início, ser um fundo para se construir casas para os trabalhadores e tal. Depois foi modificado para ser um fundo para arrumar estradas,
construir estradas. Bom, hoje, nem uma coisa nem outra, as estradas estão arrebentadas no Mato Grosso, se paga pedágio caríssimo, e pior, todo o dinheiro que é tirado da agricultura é usado para financiar a máquina administrativa, que é infindável e monstruosa, e pior, muito pior, é financiar a Assembleia Legislativa, que promulgou essa lei e vigia a lei. Segundo o Eduardo, é isso que a gente tem que destacar, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, do estado de Mato Grosso, é o mais caro do mundo. Proporcionalmente, é mais caro que a Assembleia Legislativa de Londres, de Xangai, do Diabo A4. É o lugar mais caro do mundo. E os produtores estão desesperados porque, se movimentam, levam multa. Em resumo, é isso, Eduardo? Em resumo é isso, João. A verba indenizatória, que é aquela excrescência que existe dentro da composição dos gastos da Assembleia Legislativa, de todas as assembleias no Brasil inteiro, mas especificamente aqui no Mato Grosso, essa verba ela é, por deputado, a maior do Brasil. E há que se verificar e também se falar de uma maneira muito aberta. Muitos dos deputados que respaldam o governador Mauro Mendes, eles estão aí sendo investigados em legislações anteriores por uma série de participações em esquemas corruptos, né, desde a Lava Jato até outros aí desdobramentos, né? Então a composição moral dessa Assembleia é absolutamente questionável. No início desse ano, a gente propôs numa entrevista, se você lembra, no início de janeiro desse ano, que o governador abdicasse do seu salário, né, já que ele é um grande empresário e se supõe que ele não necessite do salário de governador para sobreviver, e fizesse um ato útil, chamasse os deputados e vereadores do Estado, né, ao sacrifício também. Então, já que o sistema vai penalizar a área produtiva, infringindo mais impostos, por que não infringir esse mesmo sacrifício também aos senhores senadores, senhores deputados, senhores vereadores, porque para que eles tenham legitimidade para votar um absurdo dessa ordem, eles têm que demonstrar para a sociedade a sua parcela de sacrifício. Do contrário, é uma absoluta imoralidade. Não há o que se dizer a respeito disso, João. É imoral. Eu vou fazer ironia, tá bom, acredito em Papai Noel e tal, mas realmente é uma absoluta imoralidade. E a sanha arrecadatória está desbragada em Mato Grosso. Então, assim, a gente tem recebido N reclamações de produtores que não conseguem colher porque a fiscalização está ali e não consegue atravessar a rua, a estrada para ir na outra fazenda, que é da propriedade dele, virou um inferno a vida dos produtores em Mato Grosso. Exatamente. E há uma total subversão dos conceitos reais. O estado do Mato Grosso, economicamente, ele era um estado absolutamente precário antes da Lei Candir. Então foram fatores externos somados à grande força empreendedora dos agricultores que vieram para cá, impulsionados por fatores conjunturais externos também, né, como o crescimento da demanda chinesa, e até mesmo, pode parecer uma anedota, mas houve um aproveitamento extremamente oportunista do ponto de vista econômico da tragédia que se instituiu na Argentina com as retenções do casal Kirchner. Então, isso tornou a produção no Centro-Oeste, em especial no Mato Grosso, muito atrativa. Vamos lembrar que as retenções do casal Kirchner foi que causou essa possibilidade do Brasil crescer, porque aqui a gente não estava exportando impostos. A Lei Candir permitiria, pelo menos no papel, né, a restituição desse imposto tomado, que equivaleria ao ICMS para os estados. No entanto, nós estamos vendo que há uma necessidade, uma premência, isso vai acontecer logo, logo, com a reforma tributária lá em termos federais. Enquanto se tenta resolver os problemas do país, onde tem 4 versões, Eduardo e amigos do Notícias Agrícolas, de reforma tributária, aí no Mato Grosso o pessoal deu marcha ré e resolveu fazer o contrário. Multa, arrecada,
Temos FETAB agora para milho, algodão, soja, boi, uma festa. Fora os impostos que o produtor já paga, né? Vamos deixar isso bem claro. Exatamente. E o que é pior, João, incide sobre a receita bruta, sobre produtos que têm uma enorme variação de preços no mercado internacional. O produtor ele não tem controle sobre o preço daquilo que ele vende e tem a compulsoriedade de impostos e taxas absurdas como essas do FETAB e tantas outras que tem aqui no Mato Grosso, que nós sabemos que são fundos fajutos. Nós temos que dizer, falar as palavras reais, se tratam de fundos fajutos, criados com objetivos pelos quais eles não são cumpridos. Há um total desvio de finalidade nesse sentido. E se sabe que desvio de finalidade de recurso público é crime. Explique melhor essa necessidade do produtor aderir ao FETAB, senão ele vai ter que pagar o ICMS na saída do produto. Como é que é essa história? É o que define o Decreto-Lei 1262 de 2017 e a sequência digamos, o aperfeiçoamento que foi dado esse ano a partir de um decreto, se não me engano, o Decreto 12 de 30 de janeiro de 2019. Então, o produtor ele precisa formalmente ter aderido ao FETAB, ao programa do FETAB, para que possa estar inscrito no regime especial no credenciamento do regime especial de exportação, que é aquele que o imuniza ou isenta aquilo que a legislação federal já oportuniza, né? É a base da Lei Candir. Então, se o produtor não estiver inscrito no FETAB, terá que recolher o ICMS no momento da saída da mercadoria. Isso é um absurdo. Quer dizer, ele está tentando destruir, arrebentar com a Lei Candir aí no Mato Grosso de uma forma prática, né? Ou você aceita o FETAB ou você paga aqui, ou seja, não tem Lei Candir para você. É bem isso, né? Exatamente. E está, inclusive, exigindo, né, e eu chamo a atenção desse aspecto já há bastante tempo, João. Você acompanha aí os comentários que a gente faz em diferentes fóruns, né? Um aspecto que é extremamente importante, que os produtores precisam se conscientizar, os seus contadores, principalmente, precisam tomar ciência da necessidade desse procedimento, que é a solicitação, ou melhor dito, a exigência das tradings, se exige das tradings a devolução dos memorandos de exportação que fornecem ao produtor a tranquilidade para poder mostrar para o fisco que ele está dentro de um padrão regular no que diz respeito às remessas destinadas à exportação. O produtor tem esse direito e as tradings têm a obrigação expressa. Do contrário, caso qualquer produtor venha a ser autuado pela fiscalização estadual, as tradings elas são devedoras solidárias nesse sentido. E a legislação ela é muito clara nesse contexto. Então, há que se chamar, João, há que se chamar as tradings para uma mesa, chamar também os representantes do governo, porque os produtores, eles estão dentro da regularidade, eles estão trabalhando bem. O governo não pode criar armadilhas para multar sob o pretexto de que, se for comprovado ali na frente a regularidade, estará ressarcindo o produtor novamente. Nós sabemos que isso não existe. O estado do Mato Grosso está quebrado. Qualquer promessa de ressarcimento é balela, é mentira. Não tem de onde tirar. Então, está sendo criado aí armadilhas para multar. Acho que essa é a frase que mais... Então, só para reprisar, né, reforçar essa necessidade. A comprovação de documentos de exportação. Você vendeu para trading, você tem o direito de receber um documento que vai te aliviar caso apareçam os fiscais querendo saber se você já arrecadou o imposto, é isso? Exatamente, João. Essa legislação que requer aí a apresentação desses documentos que comprovam a exportação não é um atributo, não é uma criação do Estado do Mato Grosso. Isso faz parte de um convênio de todas as secretarias de Fazenda no Brasil, se chama o Conselho do CONFAS. O CONFAS, em 2009,
estabeleceu que todos os produtos destinados à exportação, comercializados com tradings, deveriam gerar um conjunto de procedimentos comprobatórios para demonstrar que, efetivamente, aquele imposto que estaria sendo isento, ele efetivamente corresponde a uma operação de exportação. Então, isso está na base da legislação. Até porque isso, inclusive, permite, não fazendo isso, que qualquer um espertinho venha fraudar o sistema, não é isso? Exatamente. Não se trata de criar mecanismos para proteger os fraudadores. Nós sabemos que algumas empresas, em algumas situações específicas, elas podem estar destinando mercadoria para exportação e, por qualquer motivo, às vezes até oscilação de preço de mercado, coisa do gênero, eles venham a optar no meio do caminho. Nós temos aí uma distância muito grande com os portos, para que parte daqueles lotes sejam comercializados no mercado interno. Então, esse problema não é do produtor, esse problema é da trading. Então, essa regularidade fiscal, ela tem que ser cumprida pela trading e não pelo produtor. O produtor, ele não pode ser culpado de uma suposta fraude que acontece no meio do caminho. E não estamos com isso dizendo que as tradings são fraudadoras, muito pelo contrário, mas que existe a possibilidade de que isso possa ter ocorrido ou estar ocorrendo. Essa possibilidade existe, mas o governo tem que aprimorar o seu sistema de fiscalização sem onerar o setor produtivo. Existem mecanismos que automatizam esse processo, João. A gente vai entrar já agora no aspecto político, que essa coisa de essa sanha arrecadatória, tentar, vamos dizer assim, equalizar as despesas do governo, e o governo não faz economia. Isso que é o absurdo dos absurdos, ou seja, o governador nem abdica dos seus salários, os deputados muito menos, e a força empregatícia do governo, né, esse castelo branco que existe aí, continua abrigando mais e mais funcionários, e os produtores que estão lá no interior não estão vendo o que está acontecendo em Cuiabá e tem que pagar. Eduardo, qual é a média que está sendo recolhido por saca do FETAB? Você tem de cabeça isso? João, eu te falar bem a verdade, eu não tenho isso de cabeça, não tem sido uma preocupação minha, porque essa área não é a que eu estou focalizado. Isso é extremamente importante de ser exposto, né, de forma que as pessoas tenham consciência de que esses valores eles incidem sobre a receita bruta. E o produtor tem tantas despesas e tantos custos que são dedutivos da receita bruta e sobra muito pouco. Então, qualquer criação de imposto que incida sobre a receita bruta é um castigo muito pesado para o produtor, principalmente para o pequeno. E principalmente o arrendatário, imagine o arrendatário, então. Sim, eles estão inviabilizando a atividade. Assim, só para lembrar, está no site, a CNA está dizendo que esta safra está dando prejuízo para os produtores de soja de maneira geral, um prejuízo de 4% em relação ao faturado do ano passado. Então, os produtores estão recebendo menos no Brasil todo, também no Mato Grosso, só que no Mato Grosso tem que pagar mais tributos. Eduardo, então, o que a gente percebe é que, poxa, o governador podia fazer um monte de alternativas se ele demonstrasse o seu exemplo, que é o que o Bolsonaro estava dizendo o tempo todo. Eu vou governar por exemplos, fazendo exemplos, demonstrando o que eu quero que todo mundo faça. Ok. E o Mauro Mendes está fazendo o contrário. É um exemplo, sim, mas um exemplo negativo. Por que o Mauro Mendes resolveu seguir essa picada de ser contra o agro, colocar a sociedade civil contra a força produtiva? Lembrando que essas decisões de Mauro Mendes estão afastando os investimentos em Mato Grosso. Por que ele tomou essa decisão? Não tinha outros caminhos? João, se compreende que o governador, depois de ter tomado conhecimento da realidade econômica e financeira do Estado, né, os políticos eles falam de forma muito fácil antes de assumir a responsabilidade pela gestão, né? E se compreende que ele possa eventualmente ter tomado um susto. Vamos
vamos assumir a possibilidade de que seja uma pessoa de boa fé nesse sentido. Mas a situação econômico-financeira, tanto desse Estado quanto dos demais, é conhecido por qualquer pessoa que tenha um mínimo de informação a respeito da realidade, né? Então, me parece assim muito difícil de aceitar toda essa imposição tributária estabelecida de uma maneira agressiva, porque os decretos eles foram instituídos aí em 30 de janeiro e passaram a vigorar no dia seguinte. Não se respeita mais o princípio da anterioridade tributária, que dá pelo menos um ano de prazo aí para que o contribuinte possa se organizar e verificar dentro do seu fluxo de caixa a capacidade de vir a honrar com essa nova obrigação. Se desconsiderou completamente isso, se desconsiderou o fato de que o setor produtivo ele atravessa crises, e são crises sucessivas desde 2014. Então, se chegou ao absurdo de um senador eleito aqui no estado, o senador Jaime Campos, comparar as margens do setor agropecuário às margens do tráfico de drogas. Olha onde nós estamos. Onde nós estamos. Quem foi que colocou um outdoor na cidade de Cuiabá dizendo que agora, uma espécie de uma vingança, o agro ia sentir a força da mão do Estado? Quem foi isso? Foi o Jaime Campos também? Não sei, João, não sei. O fato é o seguinte, nós conhecemos a margem de diferentes atividades agropecuárias. Diferentes, você sabe, você trata disso todo dia, eu trato disso há anos. Agora, conhecer a margem de uma atividade ilícita, olha, me desculpe o senador, talvez ele tenha sido infeliz na colocação, mas somente um operador financeiro do ilícito conhece a margem do seu negócio. Pessoas decentes como nós, produtores, profissionais que atuam na área, conhecem efetivamente as margens do seu setor. Eu não conheço a margem do tráfico de drogas. Então, João, mas isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito à atividade produtiva. É um desrespeito com as pessoas que sustentam esse Estado, com as pessoas que pagam impostos. Então, isso não é aceitável, sob nenhum argumento, na minha forma humilde de ver. Não, você tem todo o direito de se ficar revoltado, e principalmente o produtor, né, que está pagando essa loucura. Eu convido a todos os produtores que me ouvem e não conhecem o Mato Grosso para irem a Cuiabá e encontrar e ver ali o centro administrativo do Estado. Que coisa! Parece que é um mundo, sabe, maravilhoso, onde tudo funciona, aquele monte de funcionários, rodovias, construção de estádio para a Copa. Para a Copa do Mundo eles fizeram viadutos, fizeram pontes, foi o diabo. O trem, o metrô está parado até hoje, o estádio está destruído, desmoronado. E se desviou, João, mais de R$1 bilhão de reais, João. O canteiro, onde passaria o tal do VLT, está virando jardim. E o povo produtor agora, o sol está se pondo aqui, eu fico imaginando que o povo está tentando colher milho para pagar o FETAB. Que vergonha. Agora, vamos aos finalmente, Eduardo. Temos solução para isso? João, é complicado a gente propor soluções, né? Eu acho que a solução ela tem um caráter mais complicado nesse sentido. Mas a solução real é cortar na própria carne, João. É a sociedade se dar conta de que determinadas despesas excessivas, determinados privilégios, são absolutamente inúteis. Absolutamente inúteis. O salário de um vereador no estado do Mato Grosso, como em qualquer estado do Brasil, não se justifica. O salário de um deputado, em razão da utilidade, daquilo que ele oferece de retorno para a sociedade, não se justifica, nem em 10% do que se paga. Então, o déficit do Estado, que hoje, pelo menos, se fala aí que seria em torno de 1,5 bilhões até 2 bilhões de reais por ano, alguma coisa do gênero, esse déficit poderia ser
vamos dizer, bastante minimizado se determinadas atividades inúteis, que estão, digamos, amparadas na maldição do direito adquirido, elas fossem realmente revistas e atacadas com moral, com decência. Aí é que está a solução. Infelizmente, isso, vamos dizer, falta esse sentido ético de resolver as coisas. Esperamos que a sociedade organizada de Mato Grosso se levante e volte a discutir, que os deputados sejam chamados e pressionados para rediscutirem o que está estabelecido, porque daí para frente é só para pior. E nós também estamos aqui, né, pregando no deserto, né, Eduardo, como João Batista, para que os demais estados, as forças produtivas dos demais estados, prestem atenção nesse exemplo negativo que está vindo de Mato Grosso por força do seu atual governador, o senhor Mauro Mendes. Esperamos também que os representantes do agro de Mato Grosso cumpram com a sua obrigação. Mais que isso, a gente não precisa avançar, né, Eduardo? Deixemos para a próxima oportunidade. Eu também concordo contigo, João. Eu queria fechar essa nossa conversa simplesmente reforçando aos produtores e às pessoas que nos escutam que exijam os memorandos de exportação. É de direito de vocês, é obrigação das tradings. As tradings estão equipadas para fornecer essa informação e, de posse dessa informação, se cria pelo menos uma blindagem diante de abusos eventuais que o fisco possa cometer. E lembrem-se, os senhores contadores, que se não fizerem isso que o Eduardo está recomendando, a força da lei, a mão da lei vai cair sobre os senhores. Os senhores poderão acabar na prisão. Preste atenção nisso. Não é isso, Eduardo? Também. Ok. Estamos cumprindo com a nossa obrigação, né, Eduardo? Imagino que sim, João. E você que está indo em Cuiabá, que vai sentir as pressões após essa nossa conversa. Tá bom, não, Eduardo... aqui a gente é... João, tu me conhece há muito tempo, a gente é imune a pressões. Você é o grande brasileiro. Eduardo Lima Porto, continue assim, não desista, não se entregue para os homens e vamos em frente, meu amigo. Eu te agradeço a oportunidade de falar aqui contigo e com os amigos que nos escutam. E a gente está sempre à disposição. E nós estamos republicando, está publicado, vamos juntar junto a esse depoimento do Eduardo, o seu artigo MT, a bomba relógio tributária. Leiam, reflitam e acham, e tomem atitudes. E vamos em frente. Eduardinho, muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito bem. Amigos do Notícias Agrícolas, encerramos assim, desta forma, a série de entrevistas desta segunda-feira. Amanhã retomaremos para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Ao longo da noite também vamos atualizando as informações para reforçar isso que nós estamos dizendo. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso querido Brasil. E vamos em frente. Muito obrigado.